dia, querida igreja. Hoje celebramos a festa de Pentecostes. O motivo pelo qual nos reunimos em comunidade se deve ao fato de Deus ter enviado o Espírito Santo, que criou e sustentando a igreja, o corpo do Cristo, durante todo esse tempo. Já vamos começar com a oferta, por isso, como sinal de ação do Espírito Santo entre nós, queremos mostrar nosso gesto de doação em função da missão da igreja, fazendo a nossa oferta. As nossas ofertas de hoje são destinadas pela Igreja Nacional, sendo reservadas ao Fundo de Missão no país, Pastor Homero Severo Pinto, como veremos no vídeo institucional. Hoje é domingo de Pentecostes. A sua grande marca é a Igreja em ação e movimento para transformar vidas e realidades. Os desafios missionários no contexto brasileiro são inúmeros. A ISLB busca fazer frente aos mesmos com ousadia e coragem para dar testemunho da Palavra de Deus, que transforma situações, promove justiça e dignidade, esperança e fé. As ofertas deste domingo são destinadas para o Fundo de Missão no país, Pastor Homero Severo Pinto. A sua oferta, dada com alegria e com gratidão, é essencial para a missão. A sua oferta é sinal de compromisso e parceria frente à missão. Com esta oferta, conseguiremos acompanhar diversos projetos missionários, com base na visão missionária e nas metas missionárias 2024, que vão ao encontro para com o exercício da ação missionária, criativa, ousada e contextualizada na ISLB, nas comunidades, paróquias e sínodos. Temos a oportunidade de participar e nos envolver na missão de Deus. Quem sabe te perguntes o que é fazer missão. Missão é uma incumbência que recebemos. Cristãos e cristãs recebem essa incumbência de Deus, o Senhor e Criador da vida. O Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21, resume isso dizendo: novamente Jesus lhes disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Ofertar valores é parte deste envio. Faça isso com alegria e com desprendimento. E por que é importante arrecadar recursos financeiros para a missão? Promover atividades de evangelização, sustentar trabalhos missionários, distribuir literatura evangelística, promover encontros para animar pessoas para a missão. Estas e outras necessidades serão atendidas por meio de sua oferta. Participe com alegria e na certeza de que é para a honra e a glória de Deus. Que possamos semear com fartura, na certeza de que farta será a colheita. Que as nossas ofertas sejam razão de alegria para Deus e meios de testemunhar a boa nova. Oferte ao Fundo de Missão no país, Pastor Homero Severo Pinto. Enquanto passamos para recolher a coleta, vamos cantar o hino 313 e durante o canto do hino, como de costume, vamos acender as velas do altar com a vela do círio e então o círio sai para aí a gente continuar o nosso culto. Obrigado. Sopro de Deus vivente, que no princípio cobriste a água. Sopro de Deus vivente, que fecundaste a criação. Em teus dons a nós concede. Sopro de Deus vivente, ó Santo Espírito do Senhor. Sopro de Deus vivente, que fez o Filho tornar-se gente. Sopro de Deus vivente, que renovaste a criação. Vem hoje as nossas almas, teus dons a nós concede. Sopro de Deus vivente, ó Santo Espírito do Senhor. Sopro de Deus vivente, que no batismo nos recebeu.
sopro de Deus vivente, que consagraste a criação. Vem hoje a nossas almas, teus dons a nós concede. Sopro de Deus vivente, ó Santo Espírito do Senhor. Após sua ressurreição, Jesus permaneceu 40 dias na terra, revelando aos seus seguidores a sua vitória sobre a morte. Quando subiu ao céu, deu a eles o conforto de que enviaria o Santificador. E, 10 dias após a ascensão, o sopro divino pousou nesta terra, conferindo aos discípulos força, coragem e capacidade para serem testemunhas de Jesus Cristo, conforme registra o livro de Atos 2. Esse foi o dia de Pentecostes, dia em que nasceu a igreja cristã. Naquele dia, através do testemunho dos discípulos, muitas pessoas vieram a crer em Cristo e, gradativamente, foram surgindo as primeiras comunidades cristãs. Por isso, a festa de Pentecostes deve ser comemorada com intensidade. Ela representa o aniversário da Igreja Cristã. Nela, entramos no tempo de atuação do Espírito Santo, que veio morar entre nós e renovar nossa vida. O Espírito Santo marca a presença do amor de Deus por nós, revelado em Jesus Cristo. Ser testemunha de Cristo é compartilhar do sopro do Espírito Santo, que está entre nós e nos compromete, em palavras e ações, a atuar nesse mundo para a promoção da vida abundante. Isto é o que nos ensina o hino que agora queremos cantar ao dizer: Espírito, derrama a força divinal, acende em nós a chama da fé pentecostal. Ó, faze que anunciemos ao mundo o teu fulgor, que testemunho demos da salvação. Senhor. Canto 461 do LCI. Espírito, verdade, em nós vem habitar, difunde claridade, o mal vem afastar. Derrama em nossa mente do santo fogo a dor, que todos fielmente confessem seu Senhor. Consolador querido, por Cristo Salvador, nos foste prometido, ampara-nos na dor, que as armas comprovadas do povo teu, Senhor, por ti nos sejam dadas, firmeza, fé, vigor. Os tolos e os descrentes estão a se ufanar, as armas eficientes do céu vem tu nos dar. Concede-nos firmeza, paciência, fé, poder, em ti toda fraqueza
fraqueza e timidez vencer. No tempo em que vivemos, imprescindível é que sempre confessemos bem claro a nossa fé. Ainda que soframos perseguição e dor, que sempre enalteçamos o teu eterno amor. Nós em verdade estamos castigo a merecer, embora luz tenhamos, nós não queremos crer. De coração ardente, peçamos ao Senhor que guarde a nós clemente a nova e seu fulgor. Espírito derrama a força divinal, acende em nós a chama da fé pentecostal. Oh, faze que anunciemos ao mundo teu fulgor, que testemunho demos da salvação, Senhor. Bom dia a toda a igreja. Vamos nos colocar de pé e invocar a presença de Deus. Volta aqueles slides ali da invocação da Trindade, por favor. Nós estamos reunidos em culto em nome do Trino Deus, que é Pai, que cria, ama e cuida, que é Filho, nosso Salvador, que nos chama ao discipulado e nos salva, que é Espírito Santo, Consolador, que nos anima e nos dá a fé. Amém. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Todos. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Louvado seja nosso Deus, que está conosco todos os dias da vida. Na força do Espírito Santo, glorifiquemos a sua presença amorosa entre nós, porque sempre terno é o nosso Deus, que nos envia o Consolador. Queremos tomar o nosso lugar? Vamos louvar a Deus com o hino 531. Nas asas do vento, e te veste de glória e majestade, te cobre de luz com um manto, tua glória seja para a eternidade. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, tu as fizeste todas com sabedoria. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, encheste a terra com as tuas maravilhas. Tu crias nos vales as fontes, cujas águas formam os mananciais, e os rios correm livres entre os montes, saciando nas florestas os animais. Que variedade, Senhor, nas tuas obras,
Tu as fizeste todas com sabedoria. Que variedade, Senhor, nas tuas obras. Encheste a terra com as tuas maravilhas. As aves juntas águas têm seu pouso e desferem entre os ramos o seu canto. Eis os seres do mar maravilhoso, todos buscam em ti o seu sustento. Que variedade, Senhor, nas tuas obras. Tu a fizeste todas com sabedoria. Que variedade, Senhor, nas tuas obras. Com as tuas maravilhas. Nos inclinemos diante de Deus, façamos a Ele a nossa confissão de pecados. Eu convido a que façamos de forma comunitária. Pai Celeste, permita que nos aproximemos de Ti e confessemos os nossos pecados. Seguidamente, damos provas de que não seguimos a Tua vontade e quebramos a nossa obediência às Sagradas Escrituras. Perdoa-nos pelas vezes em que deixamos de ser morada do Teu Santo Espírito, agindo com indiferença e cólera. Perdoa-nos quando em nossos pensamentos desejamos mal aos nossos irmãos na fé. Perdoa-nos quando o nosso coração é contaminado pela escuridão e o desprezo ao Teu ensinamento sobressai em nosso agir e falar. Clamamos pelo Teu perdão, porque somente Tu nos libertas das tentações. Resgata-nos para a paz e para a liberdade em Ti. Busca-nos da prisão do mal e renova-nos a força com o Teu Espírito Santo. Sê clemente por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Bondoso é o Deus que em sua misericórdia nos acolhe e perdoa. Para aquelas pessoas que confessam de fato o pecado e dele se arrepende, ouvem as palavras de 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Sob a luz destas palavras, anuncio o perdão dos vossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tenham a bondade de tomarem os lugares. A criação de Deus, ela sofre, e a comunidade tem a tarefa de ser sensível aos clamores que crescem pelo mundo inteiro. O nosso Senhor não se alegra com os sofrimentos. Pelo contrário, Ele é bondoso e compassivo. Como diz o Antigo Testamento, ouvi o clamor do meu povo. Por isso cantemos a Deus pelas dores deste mundo. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita irmanada com a justiça. Abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Oremos. Amado Deus, grandiosos são os teus feitos e o teu amor infinito.
Grandioso é o teu Espírito Santo, que criou a tua santa igreja e possibilitou que encontremos nela a morada da nossa fé e da nossa unidade em Cristo. Somos gratos pelo sopro consolador e santificador do Divino Espírito, que nos dá discernimento e nos orienta pelo caminho da salvação. Queremos elevar o nosso coração e mente a Ti e ouvir o que queres hoje nos dizer. Pedimos-te que faça em nós a Tua missão e nos conduza em nossa espiritualidade. Fala a nós palavras da vida eterna e transforma-nos em testemunhas das Tuas sagradas palavras. Em nome de Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Queiram tomar os lugares, nos preparemos para a leitura 254. Espírito de Deus, toma conta de mim, toma conta de mim. Espírito de Deus, toma conta de mim. A primeira passagem bíblica de hoje está em Romanos 8, nos versículos de 14 a 17. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Palavras da salvação. Convido a comunidade para que fique em pé. Nos preparemos para receber a palavra do Evangelho, professando a nossa fé no Trino Deus, que nos une e nos anima na fé, através das palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A segunda a passagem bíblica de hoje está localizada em João 14, os versículos de 8 a 17 e depois de 25 a 17. A comunidade, se quiser, pode sentar. Só localizar a minha passagem aqui, por favor. Filipe disse a Jesus:
Senhor, mostre-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Jesus respondeu: Faz tanto tempo que estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz, mostre-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos: O que eu digo a vocês não digo em meu próprio nome. O Pai, que está em mim, é quem faz o seu trabalho. Creiam no que lhes digo, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Jesus continuou: Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver, nem conhecer, mas vocês o conhecem, porque ele está com vocês e viverá em vocês. Tenho dito isso enquanto estou com vocês, mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Deixo com vocês a paz, é a minha paz que lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Vamos agora cantar o hino 462.
Bondoso Deus, bondoso Pai, gracioso é o Teu Santo Espírito que pousa sobre nós e nos faz compreender que, além de sermos Tua morada, devemos viver segundo o Teu ensinamento e cumprir a Tua vontade. Bendito é o Espírito Santo que nos dá sentido de vida para esta e para uma vida futura contigo. Abençoa, ó Pai, o nosso coração, dá-nos brandura no falar, sabedoria no conhecimento da Tua palavra e amor para agir neste mundo segundo o que Tu queres. Porque lâmpada para o nosso pé é a Tua palavra e luz para o nosso caminho. Amém. Queiram tomar os lugares. Queridos irmãos, queridas irmãs, igreja inaugurada pelo Espírito Santo e amada por Deus. A descrição da chegada do Espírito Santo junto aos discípulos é impactante. Um sopro forte enche aquele ambiente e, pousando por sobre eles como se fossem línguas de fogo, os leva a profetizar em diferentes línguas a palavra da Boa Nova. Por causa deste evento, muitas vezes, quando as pessoas falam do Espírito Santo, sempre o associam a algo extraordinário ou espetacular. Nós não duvidamos que a ação de Deus, ela é surpreendente. Mas suas intervenções impactantes não são a única forma de provarmos as maravilhas da presença do Espírito Santo entre nós. Uma coisa nós devemos refletir diariamente. Nós somos as colheitas do Espírito Santo. Porque Ele segue entre nós, resgatando-nos em nossos pecados, consolando aqueles que têm a sua esperança fragilizada, segurando na fé o que estão para cair. Deus nos enviou o seu Espírito Celeste para que possamos ser libertados do poder do coração, que muitas vezes é revestido de todo o mal. Para que a gente possa aprender também com Ele a sermos anjos na vida das outras pessoas. E ainda que muitas vezes atuemos contra o dom do Espírito Santo e afastemos a sua presença diante de nós, Deus, Ele insiste em querer cumprir a sua vontade e nos visitar constantemente. Seu poder continua soprando para conquistar cada vez mais fiéis para a herança do reino da graça. Entretanto, meus amados, é preciso ter cuidado com os falsos ensinos que até os próprios cristãos fazem sobre o Espírito Santo. É de causar vergonha as atrocidades que são ditas e feitas em nome do Espírito Santo. O dia de Pentecostes foi um evento único, fundante da Igreja de Cristo. Foi um fenômeno espiritual único. E nenhum avivamento moderno das religiões pode reivindicar para si um novo Pentecostes. Como se quisesse anular a chegada desse Espírito Santo junto aos primeiros discípulos apóstolos de Jesus. No Evangelho de João 14:16, Jesus Cristo vai dizer: o Consolador virá para estar convosco para sempre. Significa que nesse intervalo, desde a chegada de Pentecostes, não houve momentos
é que o Espírito Santo ele subtraiu-se a si mesmo e ausentou de nós. E muitas vezes os avivamentos modernos hoje dizem que o Espírito Santo já não fala mais. Quem disse isso? Se o próprio Cristo afirma que ele está conosco para sempre. Então, desde aquele dia, o Espírito de Deus tem habitado entre nós. Ele nos chama, ele nos vocaciona a sermos semelhança em Cristo. E ao invés de ficarmos erroneamente reivindicando o poder do Espírito Santo para ser uma igreja relevante, melhor do que a outra, e muitas vezes dizer que nós temos uma presença do Espírito somente em nós, na nossa igreja, a unção da sua presença somente em nós, em particular, parece que a gente até quer falar que é uma graça diferenciada, doada a certas igrejas e outras não. Nós, amados, nenhuma igreja, nenhum de nós pode definir os termos para que o Espírito Santo se revele ou atua. Nós não definimos horas e nem momento em que ele deve se manifestar, como muitas vezes acontece em ambientes religiosos. Tais posturas, mais do que uma demonstração de grande imaturidade da fé, expressa a ineficácia da tentativa humana de querer manipular o Espírito Santo e o seu poder. Por outro lado, não há na Bíblia nenhuma evidência de que há pessoas que possuindo uma fé genuína em Cristo, pura em Cristo, ao mesmo tempo não tenha nela a presença do Espírito Santo. Se você é cristão, se você acredita em Cristo, independente de como você caminha com a sua fé, o Espírito Santo está com você. Ninguém pode afirmar o contrário. Você não precisa falar em línguas. Você não precisa fazer coisas fantásticas para dizer que o Espírito Santo está em você e fala por você. Paulo, lá em Romanos, capítulo 8, versos 9 e 14, ele vai dizer o seguinte: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nenhuma igreja pode provar o contrário, de que o avivamento são as portas do Espírito que estão se abrindo para o mundo. Como se todo aquele que é cristão deva ser diferenciado pelo seu atuar. Não há nenhum cristão superior ao outro. Não há nenhum cristão que é privilegiado pelo Espírito Santo. Verdade é que o Espírito Santo é ajudador de todos, por igual. Ele é nosso guia, mas sempre nos seus próprios termos e não nos nossos. Não podemos torná-lo nosso e nem usar ele para promover nossa própria causa ou querermos nos destacar entre os mares dos avivamentos evangélicos que nós vemos por aí. Sabe, eu diria que há uma síndrome do Espírito Santo nos cristãos que atuam nos dias atuais. E muitas vezes eles não colocam vitalidade nem compromisso com o poder que esse Espírito confere a eles. Por terem um fraco reflexo desse poder do Espírito Santo em suas vidas, muitos cristãos restringem e se enganam ao achar que a manifestação do Espírito de Deus está limitada a histórias fantásticas dentro da igreja. Semelhantes ao que aconteceu com as línguas de fogo que visitaram os apóstolos em Jerusalém, com o falar de línguas que houve na comunidade de Coríntios, ou com a dramática conversão de Saulo no caminho para Damasco.
Sabe, não há nenhuma garantia de que todo o reavivamento da igreja seja obra do Espírito Santo. Paulo, por exemplo, na carta aos Romanos, ele não nega que o Espírito de Deus é uma força poderosa que há no mundo. Ele nos anima. Ele expressa o que há de melhor na presença do nosso Senhor. Mas Paulo também expressou preocupação com a comunidade de Coríntios, que tratava a presença do Espírito Santo com um excessivo desrespeito. Eles atribuíam ao Espírito Santo todo e qualquer tipo de dom dentro da comunidade. E muitas vezes não eram dons, eram vícios. E até os vícios eles diziam que era coisa do Espírito Santo. Inclusive, até o falar de línguas lá dentro, línguas estranhas. Para a comunidade, Paulo ele faz um alerta quanto aos perigos de querer manipular o Espírito Santo, vindo em prejuízo da própria fé. Ele denota certo aborrecimento e precisou colocar limites naquela comunidade dos abusos que eram feitos em nome do Espírito Santo, orientando as pessoas daquela comunidade a não se deixarem levar pela emoção e que o dom fosse usado com sabedoria, humildade, para o benefício da comunidade e do corpo de Cristo. Amados, nós não precisamos falar em línguas estranhas para estar cheio do Espírito Santo. Aliás, para quem lembra lá em Gênesis, o episódio da Torre de Babel no Antigo Testamento é um exemplo que nem sempre falar em línguas estranhas podem expressar a ação do Espírito Santo. Lá ninguém se entendia. E ao invés de unir, gerou confusão, divisão. Pouco esclarecimento sobre o que é fé e sobre o que é vida unida. Por isso, línguas estranhas também podem ser confusão para cada um de nós. Pode evidenciar distorções dos dons de Deus que são concedidos a nós. Como acontece no êxtase coletivo em determinados ambientes nominados cristãos. Paulo diz que se não falar das línguas estranhas, não há ninguém que entenda e ninguém que interprete o que está sendo dito, é preciso ter cuidado. Pode ser muito mais vaidade humana do que, de fato, aparecer que é a presença do Espírito de Deus na pessoa. Enquanto nós nos dividimos, estabelecemos fronteiras entre igrejas, nações e línguas, o Espírito Santo ele busca unir e estabelecer uma comunidade que compreenda Ele e que transcenda tais fronteiras para fundar a Igreja de Cristo. E não importa onde nós estejamos, quem segue a Cristo possui uma identidade que nos une numa só fé, num só Senhor, num só batismo, em um só corpo. Amada igreja, um sábio pastor, certa vez, ele disse que o Espírito Santo nos leva para onde está a dor. O Espírito Santo nos leva para onde está a dor. Isso não significa que todo cristão ele deva viver todos os dias da vida um vale de sofrimentos. Mas quando nós somos submetidos ao fogo do Espírito Santo, ao mesmo tempo às paixões mundanas que há por aí, as tentações elas passam a ser descobertas em nós, sendo mais nítidas e escandalosas por causa do Espírito de Deus. Sim, em nosso texto de hoje, Paulo ele nos convida a aceitar a oferta do Espírito Santo, é porque ele sabe que a luz desse Espírito nos permitirá ver melhor as tentações que antes não víamos, a enfrentar os impulsos
que antes nos seduziam com suas ilusões. O Espírito Santo é o nosso escudo quando somos constantemente submetidos às opiniões que questionam os motivos da nossa fé. Quando somos avaliados quanto à importância de viver colado a uma vida comunitária. Quando nós somos julgados e condenados por ajudar com amor a missão do reino de Deus na nossa igreja. Então lembremos também que Jesus Cristo, mesmo sendo santo e completamente sem pecado, após o seu batismo, o que acontece com ele? O Espírito Santo conduz para o deserto da tentação. Lá Jesus sofre na carne as nossas tentações. Para aqueles que vivem na presença de Cristo, não há nenhuma condenação. Aquele que está unido a Cristo, na fé que é dada pelo Espírito Santo, ele passa a ser devolvido para o mundo, mas com um diferencial. Agora envolvido e protegido de um amor abnegado que nos salva e que vem de Cristo. Por isso, amados, nós somos vasos muito frágeis, mas preenchidos de uma graça celeste. Veja só que grandiosa é a presença de Deus. Somos vasos frágeis preenchidos de uma graça celeste. Por isso nós devíamos cantar maravilhas a Deus todos os dias da vida. Porque por causa do Espírito Santo nós participamos da comunhão com Deus. Nós podemos respirar livremente, viver sem medo, porque Deus, Ele vive e respira conosco. Com o Espírito Santo nós não estamos mais entregues à própria escuridão do nosso pecado. E nem vamos mais ser subjugados por Ele. Porque o Espírito Santo ele permite com que uma fresta de luz abra-se em nós. E quanto mais nós vivemos na sua presença, maior se torna essa luz. E permite com que vejamos o mundo sob os olhares de Deus. Por isso, nós temos muito a regozijar com o dia de Pentecostes. E não é porque temos toda essa abundância do Espírito Santo, do perdão, da salvação em nossa vida, que devamos também deixar de orar, para que isto seja contínuo em nós, essa ação vivificadora de Deus, que nos faz sermos cada vez mais discípulos do nosso Senhor. Portanto, meus amados, sejam sempre morada da luz do céu. Pois somos nós que devemos nos colocar disponíveis para o Espírito Santo, para que possamos viver a unidade com o nosso Senhor. Então, desde a era apostólica, o dom do Espírito Santo não desapareceu. Não aceite quem pregue o contrário, tá? Cristo, ele confirma a sua presença entre nós, lá no Evangelho de Mateus 28, 20, ao dizer: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. E sem que percebamos o sopro desse vento celeste, ele vai nos conduzindo para o caminho da fé e para perto de Deus. O Espírito de Deus tem soprado neste mundo silenciosamente, sem muito escândalo. E toda a sua beleza, a beleza da sua presença restauradora, pode ser percebida em toda a criação, e não somente em avivamentos pontuais. O Espírito Santo nos seduz para o amor, e não é do seu feitio querer ser um constante fenômeno sobrenatural, escandaloso, de falar de línguas. Já foi esse tempo. O Espírito Santo não quer vir cheios de aparências e de êxtase,
que muitas vezes não fala nada de Deus. Nós devemos nos tornar morada do Espírito Santo, que sempre trabalha para algo em comum para todos: sermos filhos de Deus. Ele entrelaça a nossa vida com Cristo, com o compromisso no seu discipulado, não visando chamar a atenção para si mesmo, mas nos colocar no caminho necessário para a fé. Por isso o Espírito Santo humildemente trabalha em nós, para fortalecer a nossa relação de fé em Cristo. E isso significa que o Espírito Santo está realmente muito ocupado diante das nossas tentativas cambaleantes de fé em nosso Deus. Ele está operando em nós, fazendo-nos superar o nosso próprio desejo de estar no controle de tudo. Nisso, se você quer saber se você é uma morada do Espírito Santo, se a presença do Espírito Santo orienta a sua vida, basta você fazer somente uma coisa. Você não precisa entrar no êxtase coletivo para falar em línguas que ninguém entende. Você não precisa achar que o avivamento evangélico da modernidade você vai ser cheio do Espírito Santo. Faz uma coisa mais simples, mais humilde na fé. Basta você saber se você está olhando fixamente apenas para Cristo, servindo por causa de Cristo, com sua fé ancorada no porto do céu e seu amor prostrado junto aos pequeninos do reino. Se você faz isso, em qualquer igreja você vive o Espírito Santo, sem grandes evidências fantásticas, como nós vemos as igrejas da modernidade, que muitas vezes querem mais aparecer do que pregar a Deus. Veni, Creator, Spiritus, acende lumen cordium nostrum. Vem, Espírito Criador, acende a luz dos nossos corações. Amém. Nos coloquemos de pé. Nós queremos fazer agora as orações e intercessões da nossa comunidade. Vocês têm algum pedido que queiram lembrar nesse momento de oração? Uhum. Oremos. Querido Deus, amado Pai, somos gratos por este encontro contigo, pela tua palavra e alimento da ceia. Permita que saiamos da tua casa santa, com as forças renovadas e sob a tua proteção. De ti vem a nossa capacidade de superarmos as tribulações que nos cercam, pois és o nosso pastor que nos guia e ampara. A ti entregamos a nossa vida, a nossa família, as pessoas da comunidade e todas as pessoas que carecem do teu amor. A ti entregamos os cuidados da tua criação, mas pedimos que nos mobilize a sermos parceiros na preservação da vida e no acolhimento amoroso de todas as pessoas que precisam de apoio. Olha, Senhor, as muitas pessoas que sofrem por diversas causas e são vítimas de exclusão, do individualismo, do acúmulo ambicioso, da falta de empatia. Socorre todas as pessoas caídas na dor, no desemprego, na enfermidade e na falta da esperança.
Envia o teu Espírito Santo Consolador e restaura a saúde dos que sofrem. Que a sua presença também possa levar solidariedade aos que sofrem no luto e enfrentam adversidades. De forma especial, ó Pai, permita que coloquemos diante de Ti, diante da Tua força restauradora, a vida e saúde de Raquel, do Senhor Euclides, de Sérgio Sartori, do Bento, e tantos outros, ó Deus, que de forma silenciosa está guardada em nosso coração. E aqui lembrando de um momento mais delicado em que tem enfrentado a família Jimenez com o Marcelo, para que, Deus, tu coloques a tua mão sobre a vida dessas pessoas e que a tua boa obra seja feita em cada uma delas, mas que elas encontrem também fortaleza em Ti no momento tão necessário. E que seja feito, ó Pai, acima de tudo, aquilo que é agradável e da Tua boa vontade. Amado Deus, cuida com carinho da Tua igreja, das Tuas lideranças e de todas as pessoas que se empenham na proclamação do Teu santo nome. Guia todos os povos à unidade e ilumina as lideranças na busca da paz. Confiamos em Teu grandioso amor e por isso rogamos que habite em nós com o Teu Santo Espírito, conduzindo-nos ao serviço do Reino. A Te entregamos nossa oração. Acolha por Teu querer, por Teu Filho nosso Senhor, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queiram tomar os seus lugares. O nosso canto 466, Vento que Anima. Nós queremos agora proceder com o momento da liturgia da ceia. Eu convido a quem pode a nos colocarmos de pé. O Senhor esteja convosco. E contigo também. Elevemos o nosso coração a Deus. Ao Senhor o elevamos. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Sim, é digno, justo de nosso dever, que em todos os tempos e lugares rendamos graças a Ti, ó Deus, porque és fiel e jamais deixaste de cumprir Tuas promessas. E em Tua insondável misericórdia, deste-nos a salvação através de Jesus Cristo. Por tudo isso, nós agradecemos, louvamos e bendizemos o Teu santo nome, cantando. Santo, 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 meu coração te adora.
só sabe dizer: Santo é Senhor. Na noite em que foi traído, ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, tomou o pão, partiu, rendeu graças e deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei dele todos vós, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. A seguir, depois da ceia, tomou também o cálice, rendeu graças e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e bebei dele todos vós, isto é o meu sangue, o cálice da nova e eterna aliança que é derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comermos deste pão e bebermos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor por nós até que ele retorne com seu poder. Deus fiel, derrama sobre nós o Espírito Santo, o Espírito que dá vida, cria comunhão e nos torna um só corpo. Cristo, ao partilhar do pão da vida e do cálice da salvação, se tornou o Cordeiro imolado, sendo fiel até a morte, ressuscitando, subindo aos céus, sob a promessa de que virá para julgar vivos e mortos. Ele veio nos salvar. Ele é o Cordeiro de Deus. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tua paz concede. Amém. Guia-nos, Senhor, para a alegria da tua mesa, para que recebamos o benefício do que Cristo fez por nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, seja a ti, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Assim nos diz o nosso Senhor: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vinde, pois tudo já está preparado. Queiram tomar os seus lugares. A mesa da ceia é a oferta graciosa de Deus para cada um de nós entrarmos em comunhão com Ele. Todos nós somos convidados a fazer parte desta mesa.
Este é o corpo e sangue do nosso Senhor. Tomai, comei e bebei. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nutra-nos do alimento pentecostal e dá que a nossa fé seja envolvida pela presença do Teu Santo Espírito. Que através também desta presença em nós, possamos nos formar unidade em nosso Senhor através da ceia. Permita que participemos da unidade do corpo do nosso Senhor e sejamos convivas no Teu reino eterno. Por Cristo. Amém. Queiram tomar os lugares. Vamos aos avisos de hoje. Então, ainda hoje, às 11 horas, né, teremos o culto de Pentecostes em língua alemã. E próximo culto do dia 12 de junho, o culto da Trindade e Dia dos Namorados. Às 9h30, e também terá o culto infantil também. Então, a feijoada, né? Então, não sei se todo mundo aqui já está sentindo aquele cheirinho. Ah, Chuchu, você quer falar? Então tá bom, o homem feijoada, então ele vai falar aqui. Gostei do Chuchu, hein? Bom dia, pessoal. Primeira vez fiz uma brincadeira, mas agora é sério. Só tem mais 7 convites, tá? Quem ainda não comprou, quem está em casa, nos vendo aí, corre que ainda dá tempo. Tá muito boa a feijoada, o cheirinho aqui realmente tá bom, né, Maurício? E realmente, são só 7. 7. Foi um sucesso de vendas e vai ser um almoço bem bacana aqui. Beleza? Lembrando que além da feijoada tem as delícias da JE. Cadê as delícias? Olha lá, as delícias estão ali em cima. Lá. Ainda temos ainda o Bazar da Oase ali, né, vendendo ali várias lembrancinhas ali. Quem quiser aí no final do culto ainda tem essa possibilidade ainda. E junto com a nossa feijoada, né, vamos ter bastante comunhão, brincadeiras ali entre a comunidade e também, né, aquela tradicional rifa nossa dentre as finalidades de estar unindo e todos nós, aquela brincadeira gostosa que a gente sempre faz, logicamente também tem o fundo da importância de ajudar a comunidade no caixa da comunidade, né? Os dados financeiros, as nossas contribuições e doações do mês de junho, tendo em vista as entradas e saídas, alcançaram um total de 23% de entradas, nos faltando 77% para cumprir com as nossas obrigações até então registradas, né, conforme informado aí nos gráficos, né. Oferta de louvor, né. Na tela seguem os dados Na tela seguem os dados da nossa igreja para que sejam feitas as doações e contribuições. Elas podem ser feitas através do Pix, que é o CNPJ da comunidade ali,
via depósito e transferência bancária também com os dados do Banco Itaú que constam ali também. O que nos anima a ofertar é o texto de 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 7, que cada um dê em sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem com obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E alguns lembretes, né? Então, na terça-feira, dia 7/6, vai ter conferência ministerial no Lar Luterano Belém. Encontro da OASE na quarta-feira, dia 8, às 13h30, com dança sênior às 14h30. E reunião na diretoria do Lar Luterano Belém na quarta-feira, às 19h30. Coral na quinta-feira, dia 9, às 20 horas. E reunião da equipe de culto infantil no sábado, dia 11, às 9 horas da manhã. Oásis Sinodal, né? Nos dias 10 a 12 de junho, no Lar Luterano Belém, estarão reunidos os grupos e a diretoria da Oásis Sinodal, com assembleia eletiva e seminário de formação. O grupo de dança sênior de nossa comunidade participará no sábado pela manhã. E Semana da Alegria, inicia-se no dia 30 de junho, uma quinta-feira, com oficina do coral, e termina no dia 3 de julho, né, no domingo, com culto às 10 horas no Lar Luterano Belém. Então, lembrar-nos que não terá o culto aqui no templo no dia 3 de julho, e o culto vai ser lá no lar. Eu queria convidar tem alguém do culto infantil para falar alguma coisa a mais aqui? Posso falar? Posso falar, Jô? Tem que pedir permissão, né? Porque já sabe como que funciona. Então, no culto infantil, nós temos aí, estamos em meados já de fechar as inscrições, né? E a gente é a primeira Semana da Alegria após pandemia, né? Então as crianças estão muito afim de estar se reunindo, tendo aqueles momentos gostosos que a gente sabe, que a gente já viu em fotos aí no passado também. Então, assim, convide, né? Não está restrito a só a comunidade, né? Então, quem quiser convidar um amigo, vai e convida um amigo também, pode participar também, né? A gente está querendo fazer um grupo legal lá para que a gente possa voltar a essa atividade que muitos aqui, né? Não vou listar para não entregar, mas muitos aqui já participaram já desde pequenininho, já participaram como coordenadora da Semana da Alegria. Então, eu acho que é um momento que vale a pena aí. Então, quem puder, eu sei que até o final do mês, né? Mas a gente precisa se preparar, né? Então, a gente tem seria legal se com antecedência todo mundo pudesse fazer essas inscrições. Procura quem? É isso que não está escrito aqui, pastor. Quem que está? É o senhor que está captando? A Evelyn? Tá. Então a Evelyn está captando aí, mas também, né, se tiver que tirar alguma dúvida, pode procurar os presbíteros também, que eles sabem mostrar o caminho também. Roseli? Bom dia a todos. Só um recadinho, acho que a maioria deve saber, os que estão em casa também, a gente fez uma campanha do inverno, né, para arrecadar roupas especialmente masculinas e infantis, que o nosso estoque estava zerado, assim, de roupas de inverno, e a ideia, então, seria fazer um bazarzinho aqui na frente, doar essas roupas gratuitamente, especialmente aos moradores aqui do entorno, de forma que eles pudessem vir escolher, né? Enfim. E eu queria dizer assim, primeiramente, quando a gente faz uma campanha de arrecadação de roupas, né? Eu acho que as de inverno, principalmente, que faz parte das obras de uma das obras da misericórdia, que é o vestir, na campanha do inverno, assim, tem um significado maior, né? E eu queria dizer que quando a gente faz uma campanha dessa, ou qualquer campanha relacionada
ajuda a outro, a gente não faz, né, simplesmente por fazer. A gente queria dizer que, como cristãos, a gente faz baseado naquilo que Cristo nos ensinou, né? E ele mesmo disse que tudo que fizeres a um desses pequeninos, a um desses humildes irmãos, é a ele que a gente faz. E aí, então, dito isso, eu queria dizer que não será possível a gente fazer o bazar que a gente estava prevendo fazer, e quando a gente pede doações, a gente gosta de, sempre, né, o grupo de diaconia da comunidade sempre prestou contas de tudo, então a gente gosta de ser muito transparente, né, na questão das doações. E nesse dia 11 a gente realmente queria fazer esse bazar, mas não será possível porque nós lembramos que no dia 11 é véspera do Dia dos Namorados, então a gente acredita que o centro vai estar muito movimentado. Então, a gente não conseguiria atingir o objetivo que era atender principalmente os moradores de rua, os garis que sempre perguntam, e que a gente sempre também atendeu eles antes da pandemia, quando a gente fazia esses bazares. Então, e como são roupas que seriam dadas gratuitamente, pode confundir, né, e alguém que não precisa tanto pegar essas roupas. Então, a gente preferiu cancelar esse bazar do dia 11. Mas dizer que a gente, no dia 9, nós vamos estar aqui como previsto, fazendo a triagem. Nós não recebemos tantas roupas assim masculinas, infelizmente. Então, também uma das razões é essa, que acho que a gente não ia ter roupa suficiente. Então, assim, mas nós recebemos algumas e nós vamos estar aqui no dia 9, porque a gente já tinha outras coisas para triar também. Então, se alguém quiser vir aqui e dar uma força para a gente, no dia 9, quinta-feira, a partir das 9 da manhã, nós vamos estar aqui fazendo a triagem, organizando a sala, enfim. E aí, as roupas que chegaram, nós vamos dar o melhor destino possível. Nós vamos fazer essas roupas chegarem aos moradores de rua de outra forma. Tem a Casa da Cidadania, né? Então, a gente sempre tem Abrigo Renascer, que também são doentes mentais, que são acolhidos nessa casa. Enfim, nós vamos fazer essas roupas chegarem a quem precisa de alguma forma, ok? Então, obrigada, mas era mais para dizer, então, que nós não vamos ter esse bazar no dia 11, mas estaremos aqui no dia 9 fazendo triagem e também convidar. Na terça-feira nós temos reunião da diaconia, ainda de forma virtual, mas se alguém quiser conhecer e participar com a gente, pode falar comigo ou com o pastor, enfim. Tá bom? Obrigada, gente. Bom domingo a todos. Vamos receber a bênção de Deus e nos despedir em celebração. Nos coloquemos de pé. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Abençoe-vos o Deus, o Pai Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que tenhamos uma abençoada Pentecostes nesse dia de hoje, que o Espírito Santo nos conduza com pensamentos de Deus pelo mundo e que possamos sempre servir ao nosso Senhor. Uma abençoada feijoada para quem permanece conosco e também para quem vai levar. Possamos ter uma boa confraternização comunitária também logo após o nosso culto. Bom dia a todos, fiquem na paz e uma abençoada semana a todos vocês. Nós temos ainda o nosso canto final, hino de número 299. Queiram tomar os lugares.